Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de aflições, conserva-nos em mais trabalho, a fim de que não percamos os tesouros do tempo, sublimado pelo serviço com amor. Se errarmos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal. Auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Que assim seja. O nosso fraternal bom dia a todos. Está no ar mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você também, meu caro Cássio, que se dispõe a cuidar carinhosamente da sonoplastia deste programa, com muito amor. Lembrando que hoje é Páscoa, a Páscoa de Moisés, a Páscoa de Jesus. A de Moisés, que era a maior festa dos judeus, recomendada por Moisés e que teve a sua primeira celebração quando deixaram o Egito. A palavra Páscoa significa, então, passagem, ou seja, a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho. Mas, no cristianismo, quer dizer, depois de Cristo, tornou-se um símbolo. É a passagem de plano dimensional. É a confirmação da lei do amor e da união que devem reinar entre os homens. É a exortação de Jesus para a prática da lei do amor, para a fraternidade universal. Vamos à nossa primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 620. A pergunta é: o espírito compreende melhor a lei de Deus enquanto está no mundo espiritual do que compreenderá depois de encarnado? Eis a resposta. O espírito compreende segundo o grau de perfeição que tem alcançado e conserva intuitivamente a lembrança após a sua encarnação. Mas os maus instintos do homem, isto é, do espírito encarnado, o fazem esquecer. Mas, meus ouvintes, na sessão Pergunta e Resposta que atende os ouvintes, hoje atenderá a pergunta da nossa prezada Karina, do Parque do Horto. Ela perguntou: há ainda, quando estamos no plano espiritual, uma programação a que corresponderá sempre às experiências pelas quais passamos na vida material? Por isso eu pergunto: a união entre dois seres que amam intensamente pode indicar que existem mesmo as denominadas almas gêmeas? Vamos ouvir a resposta, minha prezada Karina, no final deste programa.
Antes de darmos início ao tema central do programa de hoje, vamos avisar que a reunião deste mês da USE Franca será hoje, às 15 horas, no Centro Espírita João Ferreira de Almeida, à Rua Joaquim Machado, 474, no bairro Novo Centro, que é prolongamento da Vila São Sebastião. Em nossa tradicional reunião semanal, nos domingos, através dos microfones e das ondas da Rádio Franca do Imperador, hoje vamos dedicar o tempo a lembrarmos dos ensinamentos legados pelo nosso Mestre Maior, valendo-nos para isso da caridosa participação do espírito Joana de Ângeles, que, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e através de um volume denominado Diretrizes para o Êxito, que tem a forma comum de um livro, mas é transbordante de sublimados preceitos, como sempre é de se esperar quando se trata de ensinamentos vindos da veneranda instrutora espiritual. Vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para o que a autora espiritual Joana de Ângeles considera simples apresentação daquela obra. Diz ela: em face dos muitos conflitos que tomam conta da criatura humana, que parece divorciada dos princípios ético-morais e das propostas libertadoras da ignorância, comprazendo-se na desordem e no exagero, parece dedicar-se aos prazeres dos sentidos. Por isso não podemos ignorar a necessidade de recordar-lhes algumas diretrizes para o seu êxito real no fiel cumprimento da finalidade da reencarnação. Confundindo o gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda a ordem, incluindo o exagero das paixões com as quais se entorpeceu, o homem sucumbe ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e anulando o sentimento na vã proeza de passar incólume diante do sofrimento. O desconcertante de tudo isso é o culto ao corpo e ao endeusamento pessoal, o que tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como a enfermidades perversas resultantes do mau uso do corpo. Infecções cruentas alastram-se ameaçadoras e processos degenerativos aumentam vertiginosamente como resultado da insânia comportamental a que se entrega expressiva parte da comunidade terrestre. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer, que para ser conseguido exige tributos muito altos, como a conquista de recursos amoedados mediante quaisquer expedientes, o absurdo exibicionismo do ego, a disputa desenfreada pelo topo da evidência, onde permanecem por pouco tempo, porque virá a violência, virá a drogadição e o sexo em desvario. Seria de supor-se que, após Jesus, os rumos a serem seguidos fossem outros, caracterizados por condutas mais dignas, propiciadoras da paz. Infelizmente, porém, a sua mensagem, rica de beleza e amor, foi desconsiderada, adaptada aos interesses de governos arbitrários e de religiões dominadoras que esquecem o ser humano para quem Cristo veio de verdade, então substituído pelos interesses imediatos da glória, da fama, do orgulho e da ilusão. O resultado foi lamentável. Vive-se hoje, como consequência, o cristianismo sem a presença do Cristo, aquele que foi elaborado pelos homens e pelas mulheres ambiciosos. Substitui-se o amai-vos uns aos outros pela expressão armai-vos uns contra os outros. O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento de música espírita, não necessariamente mediúnica, porque essa virá depois. E enquanto nos deliciamos com a música, vamos divulgando o CD Coral Tianina,
O Coral Tianina, que bem destaca o lado sério da arte musical francana. E quem adquirir este CD estará contribuindo com a manutenção das obras assistenciais do berçário Dona Nina, que cuida da recuperação de crianças em convalescença, filhas de pais carentes. Vamos ouvir uma faixa do CD. É a faixa 3, com o Coral Tianina, autoria de Ayrton Moreira, Primeira Estrela. Vem proliferando nas fileiras da fé religiosa a indiferença pelos que sofrem, os denominados excluídos, os desfavorecidos de recursos financeiros, de beleza física, de posição social, ao tempo em que a vaidade dos dominadores toma corpo e a sua arrogância dissemina guerras injustas, perseguição generalizada a todos aqueles que não lhes pertencem aos quadros de interesse, alguns acreditando-se instrumentos de Deus para esse fim desprezível. Por consequência, há uma incontrolada sede de amor, gerando seres atormentados e solitários que descambam nos abismos da solidão e da loucura. Igualmente, a fome de alimentos ceifa dezenas de milhões de pessoas esquecidas cada ano, não se contabilizando aqueles que sobrevivem, mas que por desnutrição e carência orgânica tornam-se espectros vivos, sem ideal nem esperança. O mundo religioso, de quase todas as dominações, acompanha o suceder desses trágicos acontecimentos, ignorando o que se dá em toda parte, cada grupo mais interessado na preservação do seu status, do seu crescimento, da aquisição de poder e de grandeza. Certamente que existem exceções enobrecedoras, não porém suficientes para reverter o doloroso quadro. Fala-se mais do que se age. Aconselha-se
com expressões formosas, sem o alicerce da prática das lições apresentadas. Discute-se com ardor e atua-se com indiferença, ou até com rancor. Os espíritos procedentes da grande luz, no entanto, estão vigilantes e cuidam de manter a sementeira de esperança, a sementeira do amor, da compaixão, do perdão e da caridade, da terra desolada. Homens e mulheres conscientes no dever e sinceramente devotados ao amanho do solo dos corações. É a libertação. Estão empenhados no trabalho de contribuir da melhor forma possível em favor do novo amanhecer. Renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão da conquista do conhecimento nas suas diferentes áreas. Nos últimos anos, a valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem da criança, ensejando novas técnicas para a educação. Merecem especial destaque o relatório Jacques Delors, encomendado pela Unesco, e posteriormente a proposta do eminente educador francês Edgar Morin, através dos expressivos 4 pilares de uma educação para o século XXI. Em técnica estruturada no autoconhecimento do aprendiz e nas lições que se lhe fazem ministradas, foram propostos programas em forma de pilares, a saber, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Em uma análise cuidadosa, descobre-se que esses valores encontram-se na pedagogia de Jesus, porquanto a sua preocupação somente era a da auto-iluminação daqueles que o buscavam. A sua passagem era incessante e fundamentada no conhecimento que liberta e conduz, retirando o ser da ignorância e descortinando-lhe os horizontes infinitos do processo espiritual que lhe está destinado. Jamais atendeu a quem quer que fosse que lhe não oferecesse a diretriz para o conhecimento de si mesmo, para que depois pudesse entender o seu próximo, passando a amar a Deus. Por outro lado, nunca tomou o fardo das aflições dos outros, ensinando cada qual a carregar a sua cruz, conforme ele o faria mais tarde, até colocá-la no Gólgota. Apontava diretrizes e induzia a criatura a segui-las, fazendo a sua parte, porquanto cada qual é responsável por tudo aquilo que lhe torna necessário. Estimulando ao progresso, dignificou o trabalho, informando que o pai até hoje trabalha e que ele mesmo também estava trabalhando. Os seus relacionamentos eram sempre edificantes, nos quais o bem mantinha predominância, impossibilitando a distensão dos prejuízos, da maledicência, do ódio, dos rancores, dos ciúmes, das disputas insensatas. Jesus, ele próprio, e através do seu evangelho de luz, pretendeu ensinar-nos que a convivência é aprendida, mediante o resultado do exercício da tolerância que leva à fraternidade, ao auxílio recíproco e dignificador da espécie humana. Jamais abriu espaço para a ociosidade, sugerindo que o reino dos céus fosse conquistado a esforço, iniciando-se cada um o seu trabalho na busca interna, superando os impedimentos apresentados pelas paixões desmoralizadoras. Vamos a uma faixa musical agora no nosso momento musical mediúnico. A faixa 9, com Hamilton Godoy, Chorar, Eu Já Chorei. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei.
Mortais, agora confesso, eu tenho paz. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais, agora confesso, eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais, agora confesso, eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais, agora confesso, eu tenho paz. 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 Jesus, ele próprio, através do seu Evangelho de luz, pretendeu ensinar-nos que a convivência é aprendida mediante o resultado do exercício da tolerância que leva à fraternidade, ao auxílio recíproco e dignificador da espécie humana. Nunca deixou de valorizar a realidade espiritual de si mesmo, induzindo seus discípulos e todos os aprendizes a descobrirem a realidade de que eram construídos. Afirmou taxativo: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vós sois o sal da terra. Incessantemente convidava os seus ouvintes ao autoconhecimento para que se tornassem cartas vivas do Evangelho. As multidões ávidas de amor, de paz, de pão, de saúde, sempre buscavam o Mestre na expectativa de terem resolvidas as suas aflições. No tumulto ao qual se entregavam, as aspirações imediatas eram necessidades consideradas básicas, porque referentes aos problemas que as afligiam naquele momento. Portador de incomum sabedoria, Jesus entendia que não se pode falar de paz a pessoas atormentadas pelo estômago vazio de pão, nem discorrer sobre felicidade enquanto elas se contorciam de dores. Desse modo, sempre atendia à solicitação mais inquietadora, abrindo espaço emocional para ampliar a consciência e ensejar a realização do bem-estar. Socorria o povo e o elucidava quanto ao impositivo da mudança de comportamento para melhor, de forma que depois não acontecesse nada mais grave. Essa recomendação, que sempre coroava os atos de recuperação da saúde e do refazimento moral que tomam conta das paisagens humanas, objetivava demonstrar que os sofrimentos são resultado da ignorância das divinas leis, da sua má interpretação ou da sua aplicação indevida e perversa, portanto,
do uso prejudicial delas, como se faz atualmente pela humanidade. A única maneira, portanto, de recuperar-se o faltoso é por meio do refazimento da experiência, da retificação dos erros, da saudável conduta mental e moral que se permita. Assim sendo, tornou-se o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas, sobretudo, demonstrando que ele mesmo o fazia. Vivenciou tudo quanto ensinou, comportando-se como modelo imprescindível à lição ministrada. Jamais desmentiu pelos atos o que lecionou por palavras. O seu ministério era o do exemplo, da ternura, do amor, da compaixão. Comovendo-se com as criancinhas que o buscavam, usou de severidade com os fariseus, os doutores e os legisladores, sem, no entanto, os ferir ou malsinar. Era necessário usar de energia a fim de que se libertassem da hipocrisia, que se lhe tornasse habitual e constatassem ser ele o Messias esperado, embora não aceito. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O ser humano está destinado às estrelas. Apesar de ainda fazer-se ao solo do planeta em que se encontra evoluindo, mergulhado mais em sombras do que banhado pela pureza da luz da sabedoria. Contempla os horizontes fulgentes, fascina-se e não tem coragem de romper os impedimentos que o detêm na retaguarda dos entardeceres melancólicos. Lê os ensinamentos de Jesus. No entanto, aferra-se ao imediatismo da organização material, optando pela ilusão da carne, sem a coragem para desvencilhar-se dos seus elos redentores. Lentamente, porém, a pedagogia da vida e dos objetivos existenciais, auxiliando-o a descobrir a felicidade, que não se compadece com as sensações angustiantes do primarismo. Como sábio mestre, ele espera que os seus aprendizes se resolvam por segui-lo, tomando da charrua e não mais olhando para trás, já que o campo íntimo a depurar é muito grande e a sementeira faz-se desafiadora. Conforme prometeu, enviou posteriormente os seus mensageiros, a fim de que despertem as consciências e repitam suas lições,
porque toda aprendizagem exige exercício, repetência, de forma que se fixem por definitivo nos painéis da memória, transformando-se em conduta correta. Continuaremos, nos dias atuais, enfocando as pessoas humanas. Há muitas delas imensamente generosas, que são tocadas de compaixão ante as necessidades do seu próximo e distendem-lhe as mãos amigas de socorro e de amizade. Repartem o pão, mesmo quando escasso, distribuem calor fraterno aos enregelados do abandono, brindam palavras gentis aos esfaimados de orientação. Corteses e joviais possuem verdadeiras fortunas de generosidade, desempenhando seu papel de cidadania em alto clima de solidariedade. Enquanto se encontram em posição de relevo, não se ensoberbecem e procuram auxiliar todos aqueles que lhes buscam o apoio e necessitam do crescimento espiritual. Esses homens e mulheres bem-intencionados contribuem em favor da sociedade que dignificam, mediante os bons exemplos de honradez, fomentando o progresso do grupo em que se encontram, com os olhos postos no futuro da humanidade. Não importa se abraçam ou não qualquer religião. Agem espontaneamente em decorrência dos sentimentos bons que lhes exornam o caráter. Modelos sociais que se fizeram conseguem movimentar-se em círculos de amizades prósperas e em destaque onde se apresentam sempre. Tornam-se estímulos para os outros que ainda não conseguiram superar as barreiras do egoísmo, nem os estigmas da indiferença ante a dor que ceifa esperanças à sua volta. Representam biótipos que um dia se multiplicarão na Terra, tornando-se comuns, enquanto hoje estão raros. Descobriram a arte de servir por meio da qual avançam, sem temor, no rumo da própria felicidade. Aprendendo a abrir o coração, ampliam os gestos de amor mediante as mãos solidárias ao sofrimento das demais criaturas, não cobram recompensa pelo que fazem, não exigem retribuição afetiva. O que praticam, realizam-no porque lhes faz bem à nobreza dos sentimentos. A verdadeira caridade, porém, conforme a entendia Jesus, é mais profunda, sendo benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. A verdadeira caridade expressa-se mediante ações morais relevantes e graves. Sem dúvida, a doação de alimentos, de roupas, de medicamentos, de moedas que resgatam dívidas é valioso contributo para aquele que o recebe, evitando-lhe inomináveis padecimentos, situações desesperadoras e mesmo alucinações que terminam em ausência de respeito e os mais variados crimes. Toda e qualquer oferta, portanto, distendida a quem sofre, é portadora de contributo significativo em nome do bem. Não constituindo sacrifício para o doador, é bênção para o atendido, auxiliando o coração generoso a habituar-se no exercício da solidariedade e do cumprimento dos deveres, assim dispõe a vida. A ação sublime, no entanto, é mais escassa em razão dos sacrifícios de que se reveste. A benevolência para com todos representa um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos, por cuja manifestação identifica as suas necessidades, evolutivas ou não, que lhe cria embaraços na marcha ou lhe move para a frente. A indulgência para as faltas alheias define-lhe o estágio moral avançado após vencidas as etapas de desequilíbrio e sombra que lhe ensinaram a entender quão difícil é a libertação das heranças primárias que ainda retém.
O perdão das ofensas, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e os delitos que tenha cometido. Essa ação sublime é, sim, a verdadeira caridade como a entendia Jesus. As dádivas de natureza material enfocam a caridade nas suas primeiras manifestações, avançando para as expressões morais, quais a benevolência para com todos os corações perversos e carentes, a tolerância ante as suas debilidades morais, o esquecimento do mal e apoio àquele que o praticou. Não basta tolerar e até mesmo perdoar o mal que lhe é dirigido, mas, sobretudo, auxiliar aqueles que derraparam na insensatez e geraram situação infeliz. Ideal seria que esses sentimentos fossem acompanhados do esquecimento do erro, mas, como isso independe do sentimento, estamos mais afeto à memória. O treinamento de auxílio ao infrator contribui para o esquecimento da sua ação nefanda. Treina a ação sublime no seu dia a dia, colocando as práticas de bondade, as valiosas contribuições morais que te desvelem espiritualmente bem em relação ao teu próximo. Não esqueças, todavia, de prosseguir no auxílio mediante as ofertas materiais de alguém, significado para os que necessitam deste imediato socorro. Toma Jesus como teu modelo. Sê benevolente. Use de indulgência. Perdoa sempre, com total fraternidade, até mesmo no momento em que consigas esquecer todo e qualquer mal, para pensar somente no bem libertador. A autora espiritual Joana de Ângeles refere-se também aos heróis anônimos, àqueles que praticam ações muitas vezes carregadas de sacrifício para atender irmãos em situações difíceis. Os gestos audaciosos em defesa da vida, os testemunhos eloquentes de exaltação ao bem, as atividades grandiosas em favor da sociedade, os incomparáveis sentimentos de solidariedade, os sacrifícios incomuns pelas causas do dever e da honra, as renúncias profundas objetivando resultados felizes em favor dos outros, os movimentos socorristas que amparam os sofredores, as ações de doação superlativa salvando acidentados, todos constituem valores que santificam os heróis. Pessoas forradas de sentimentos elevados esquecem-se de si mesmas e atraem a atenção da comunidade, dedicando-se à fraternidade, à realização dignificadora de promoção moral, e assim todos caminham, todos constituem valores que santificam os heróis. A seguir, no Sementeira Cristã, claramente vivos. Hoje, ouviremos a mensagem do espírito de Carlinhos, formulada em forma de poesia e dirigida aos seus pais e familiares queridos. Mais uma prova incontestável de que a vida continua após a morte, e os familiares que nos precedem nas transferências para o mundo dos espíritos podem continuar mantendo contato com os que lhes antecederam na transferência dimensional. A mensagem de Carlinhos consta do livro Entre Duas Vidas, psicografado por Chico Xavier. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri de Carvalho. Meu papai do coração, minha mãezinha querida, retornei dos vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço o vosso amor, no berço que o céu me fez. Convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces, na paz que hoje me alcança.
Bendita meditação que me refez a esperança. Tenho saudade de tudo que compõe o nosso lar, saudade de vosso afeto, saudade de vosso olhar. Sinto ainda o vosso colo forrado de amor sem fim, o calor de nossa casa, os irmãos junto de mim. Recordo, Margaridinha, relê trabalhos da escola, a palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores, depois com muito carinho, escuto maravilhado as leituras do Celcinho. Mamãe perfuma o meu leito, depois a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto, falando-me de Jesus. Depois, papai, rememoro antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas e as minhas falando as vossas. De nossos entendimentos, nenhum se passou em vão. Tudo aquilo que dissestes, carrego no coração. Outra fonte de ternura, de meu peito se extravasa. Revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Agradeço-vos contente, o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes, clareando-me o caminho. A sombra passou, agora esquecer para servir é a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer, seguir à frente rogando trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio meus pais queridos, astros do meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus. Sois para sempre comigo, dois anjos do amor de Deus. Carlinhos. Com este prefixo musical, em nossa dimensão, apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, bom dia. Terminou ontem a exposição e venda de livros, bem como a série de palestras e seminários que constituíram a 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, que teve início no último dia 16 e se realizou na editora e no salão principal do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Falaram expositores de renome, muitos dos quais autores de apreciadas obras, que os tornaram conhecidos. Pela ordem falaram o Dr. Donizete Pinheiro da Silveira, de Marília, São Paulo, André Luiz Bordini, de Ribeirão Preto, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, de Franca, Dr. Júlio Fornazari, de Catanduva, São Paulo, Dr. Cleomar Borges de Oliveira, de Franca, Orson Peter Carrara, de Matão, São Paulo, Carlos Alberto Pogetti, de Franca, e Richard Simonetti, de Bauru, São Paulo, a cargo de quem, neste exato momento, está sendo desenvolvido o seminário em forma de pinga-fogo, como tema livre, no salão principal do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, o qual se estenderá até o meio-dia, quando efetivamente se encerrará a 60ª Semana do Livro Espírita de Franca. O evento contou com considerável presença de público, que não só pôde ouvir e aprender com palestras proferidas e com os 2 seminários realizados, como puderam adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. A Sociedade Espírita Legionárias do Bem está convidando a todos para a promoção beneficente que lhe propiciará recursos para a manutenção das atividades assistenciais, principalmente no berçário, que cuida de crianças em restabelecimento de saúde.
filha de família sem recursos. A promoção constituirá de um almoço que denominaram Almoço Mineiro União Solidária, que será realizada no primeiro dia de maio, domingo, a partir das 11 horas, no Buffet Espásio. Contribuição R$ 25,00. Haverá apresentação artística com show sertanejo de participação do humorista Chico Lorota, da Rede de TV. Contatos com Leonel ou Rosinha pelo telefone 3720-4557. Outro meio caridoso de ajudar o berçário Dona Nina é a aquisição do CD Coral Tia Nina, ao preço de R$ 15,00, e do qual esse programa apresentou hoje uma faixa que bem evidenciou sua alta qualidade e o lado nobre da arte musical francana. Vamos todos colaborar com o berçário Dona Nina, que cuida de crianças em restabelecimento de enfermidades e filha de família sem recursos. O jornal A Nova Era existe desde 15 de novembro de 1927, 84 anos de vida. Nasce sob o signo de um casamento de José Marques Garcia. É curioso, mas é verdade. Arnulfo de Lima, Teófilo Rodrigues Pereira, José Engraça de Faria enfrentam pressões injustas sobre a doutrina espírita. Resolveu-se reeditar o jornal espírita da cidade, Amor, Perdão e Caridade. Continuaram pressões sobre a doutrina, em andamento. Não se encontrou uma única tipografia capaz de editar o jornal. Existiam tantos preconceitos. José Marques Garcia, dentro do seu espírito de empreendedor, reuniu amigos e adquiriram tipografia e impressora. Narra o cronista Agnello Morato. O registro jurídico do jornal custou-lhe outros embaraços. Faltava-lhe a certidão de casamento do seu consórcio com Maria Freire, Dona Mariquinha. Em Guaíra, realizou-se apenas na igreja da localidade. O arquivo desse templo desapareceu devido a um incêndio. O doutor Diocésio de Paula e Silva, seu advogado e companheiro das leis espíritas, resolveu o problema. Em março de 1927, seu Zeca casara-se novamente em cartório civil de Franca. Esse enlace legalizou as futuras edições do jornal. Da reunião de amigos celebrando-se o nascimento do novo semanário, após a prece de agradecimento, José Marques Garcia abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Lição convidativa e eloquente do capítulo 1 se refere: eu não vim destruir a lei. Em Instruções dos Espíritos, lê-se a comunicação de um espírito israelita, a Nova Era. O jornal evoluiu em sua qualidade, em seu formato. Primeira página colorida, formato tabloide, propaganda diferenciada, atualização do tema espírita em várias direções. Campanha de novos assinantes, procure agora o seu jornal, A Nova Era. Franca tem um informativo prazeroso e tem em você um convite para um novo assinante. Presença de Chico Xavier, de Elias Barbosa. Este é um livro diferente. Conquanto o título não se destina à louvação de um amigo, nele relacione qualquer anotações biográficas. É um atestado da sobrevivência humana, certificando a presença da espiritualidade militante na Terra. O documentário da vida é imperecível, em cujas páginas a verdade e o amor vence a negação e a morte, levantando-nos as forças para o caminho a trilhar, indicando-nos rumo certo. Elias Barbosa ainda, como se estivesse vivo entre nós, porque a semana do livro deu-lhe a sexta-feira e o nome ficou como se estivesse vivo. Diz Elias Barbosa no limiar desse livro: de muita gente se ouve que as faculdades mediúnicas do Chico Xavier são instrumentos exclusivos de cientistas, escritores e literatos, poetas desencarnados, que voltam à Terra para o entendimento com seus irmãos de louros acadêmicos. Efetivamente, uma preleição de Emmanuel, uma página reveladora de André Luiz, um poema de Augusto dos Anjos, um conceito de Albino Teixeira ou um apólogo do irmão X, dão que pensar, esbarrodando os muros da cegueira do espírito e abrindo novos horizontes à convicção da sobrevivência. Ainda conclui: são pais e mães, filhos e amigos que retornam do mais além para sofrearem o desespero dos entes queridos que ficaram no mundo a lavar-lhes a lousa com as próprias lágrimas. Espíritos familiares que se comunicam sem outros lauréis que não sejam aqueles que lhes respondem no coração redivivos, em cânticos de esperança e ternura, restaurando a fé
e operando a renovação de criaturas atropeladas pelo carro inflexível da morte. E todos eles, a uma só voz, gritam que a vida continua, que o sepulcro não é o fim, que a justiça nos preside o destino na terra, e além da terra, que o amor nunca morre. Dentro de centenas de mensagens desse teor e depoimentos valiosos em torno das verdades espalhadas pelo Brasil afora, o autor reuniu apenas algumas mostras da realidade, o que demonstra, então, que o Dr. Elias recebe uma homenagem magnífica na conclusão da 60ª Semana do Livro Espírita. Senhores ouvintes, estamos concluindo a edição de hoje. Queremos desejar uma boa Páscoa para todos e até a próxima edição. Obrigado. Todos sabem que o Idefran oferece biblioteca, audioteca, videoteca, mas é o Clube do Livro Espírita do Idefran que oferece livros que custam muito, mas através do clube sai a preço de clube. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, e receba um livro por mês, pagando R$15, se retirá-lo no Idefran, ou R$18 se preferir recebê-lo em sua casa. Você pode também adquirir os 4 livros do mês, ou sobra de meses anteriores, sempre pagando o preço atual do clube. A seguir, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde a pergunta da nossa prezada ouvinte Karina, do Parque do Horto, formulada nos seguintes termos: há, ainda no plano espiritual, uma programação a que corresponderá sempre às experiências da nossa vida material? A união entre dois seres que se amam intensamente pode indicar que existem mesmo as denominadas almas gêmeas? Vamos ouvir a resposta, Karina, na gravação preparada pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Bom dia, Karina. Muito obrigado por você participar do nosso programa. A doutrina espírita é muito clara com relação a esse assunto. Existe sempre uma programação precedendo a reencarnação. Assuntos como em que família reencarnar, casamento, filhos e muitos outros são todos programados. Logicamente, a programação estabelecida é a que melhor atende os interesses do espírito. Se ele conseguisse segui-la, experimentaria grande evolução ao retornar à espiritualidade. Poucos, no entanto, conseguem cumpri-la. A maioria atendendo a interesses outros, todos imediatistas, acaba se afastando das tarefas abraçadas. No casamento isso também acontece. Uma gravidez indesejada, por exemplo, uma união por interesses materiais ou uma atração sexual julgada irresistível e pronto. Eis o espírito se afastando de seus compromissos. E por que Deus permite isso? Por causa do livre-arbítrio de cada um, que é sagrado. Evidentemente, quando o espírito se afasta das suas obrigações, seus compromissos ficam automaticamente adiados. No futuro, certamente ele terá que retomá-los, muitas vezes em situação muito mais desfavorável. Com relação às chamadas almas gêmeas, temos a convicção de que quanto mais evoluídos, mais os espíritos se afinizam com todos os seus irmãos de humanidade. Existe sim o que chamamos de almas afins, que buscam estarem juntas sempre que possível, por já terem vivenciado muitas experiências em conjunto. No que diz respeito a metades eternas, ou seja, almas que foram criadas
uma para a outra, entendo que ela contraria o princípio de fraternidade universal que deve existir entre todas as criaturas, razão de não acreditar em sua existência. Os homens que fulguram nos cenáculos da fama precisam do pequenino espaço de um lar em que se refaçam para a luta. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Que Jesus nos abençoe a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.